na parte de quarta-feira, missão junto aos ricos. Em Mateus capítulo 19, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 19, vamos ler a partir do verso 16. Mateus capítulo 19, vamos ler então a partir do verso 16. Leia comigo. Aqui fala sobre o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem, um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus não está dizendo que é impossível o rico entrar no céu, mas está dizendo que é difícil, porque o rico, ele tem a fascinação das riquezas. Ele se apega às riquezas. O dinheiro se torna um ídolo, um deus, o deus Mamon na vida de muitos ricos. Mas Jesus Cristo mostra através da história de Nabucodonosor, de Naamã, através da história de Nicodemos, de José de Arimateia, que muitos dos ricos e poderosos foram alcançados pela graça divina e foram salvos. Mas este jovem rico, aqui de Mateus capítulo 19, este jovem rico se afastou, se retirou triste, porque ele decidiu não vender suas propriedades, seus bens e dar para os pobres. Por isso Jesus disse: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nós entendemos a expressão passar o camelo pelo fundo de uma agulha. Esta é uma expressão que diz respeito a uma portinhola, um pequeno portão que existia ao lado do grande portão da cidade. Ao lado do grande portão da cidade, que ficava aberto o dia todo para entrarem e saírem todos, pessoas e animais, à noite este grande portão se fechava. E então o único acesso para a cidade era o portão pequeno que existia ao lado. Queridos, um viajante que chegasse à noite com seu camelo carregado, ele não conseguiria entrar na cidade usando aquele pequeno portão, fazendo com que passasse por ali o seu camelo carregado com todas as coisas. Por isso, Jesus Cristo falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Seria mais fácil o camelo entrar por esta portinhola se toda a mercadoria fosse descarregada. E então o camelo poderia passar muito apertado poderia passar por esta portinhola. Mas Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar por esta portinhola do que um rico entrar no reino de Deus. Queridos, Jesus está dizendo que é difícil o rico entrar no céu, mas que não é impossível. Você, rico e poderoso, você que tem bens, você tem que dispor estes bens a serviço de Jesus Cristo. Alguns ricos e poderosos, como Abraão, colocou seus bens, suas propriedades a serviço do Senhor. Abraão usou não somente a sua riqueza, mas a sua influência para levar pessoas a adorar o Deus de Israel. Jó, a mesma coisa, colocou seus bens a serviço do Senhor. Assim também fez Nicodemos, assim também fez José de Arimateia, assim também fez José Bates. José Bates, um dos pioneiros da Igreja Adventista, ele dispôs todos os bens que ele tinha para o serviço do Senhor. Vendeu tudo e usou o dinheiro para pregação do Evangelho. Queridos, nós podemos sim nos tornar instrumentos de Deus, sendo ricos ou sendo pobres.
O que Deus quer é alcançar a todos. Aqui diz que existe um ministério de Deus a favor dos ricos. Embora seja difícil o rico se salvar, e são poucos os que se convertem, nós não poderemos desistir e pregar o evangelho para os ricos e poderosos. A interação de Jesus com o jovem rico mostra que a riqueza pode ser uma armadilha muito perigosa. Pessoas ricas querem ser tratadas de forma diferente. Ricos e pobres têm o mesmo destino, a sepultura. Isso significa que os ricos necessitam tão desesperadamente da salvação quanto qualquer outra pessoa. A despeito do que o dinheiro possa comprar, ele não pode isentar ninguém da morte. Essa isenção acontece apenas como um presente oferecido gratuitamente por Jesus a quem quer que reivindique-a pela fé. Eu sou a ressurreição, disse Jesus, e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Lucas capítulo 19 fala de um outro rico. Veja, um contraste. Um contraste poderemos ver em Lucas capítulo 19. Vamos ver então o verso 1 até o verso 10. Aqui em Lucas 19, verso 1 a verso 10, fala de um outro rico, Zaqueu. Leia comigo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Outro rico e poderoso. Mas veja o contraste entre este Zaqueu e o jovem rico. Verso 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu querido irmão, que história linda a história de Zaqueu. Ele se dispôs a vender e dar os seus bens aos pobres. Jesus não precisou falar para Zaqueu o que falou para o jovem rico: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Jesus não pediu isso de Zaqueu. Por quê? Porque o coração de Zaqueu não estava na riqueza. O coração do jovem rico estava na riqueza. A riqueza era um ídolo para ele. Mas no caso de Zaqueu, a riqueza não era um ídolo para ele. Ele se dispôs voluntariamente a dar para os pobres e devolver 4 vezes mais daqueles que ele havia defraudado. Meus queridos, aqui está o contraste do jovem rico e de Zaqueu. Zaqueu foi salvo pela graça de Deus. O jovem rico saiu da presença de Jesus triste, dando as costas para a salvação. Perdeu-se porque amou o Deus Mamom. Zaqueu respondeu a Jesus de um modo que, infelizmente, o jovem rico não fez. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você tem dinheiro? Você tem bens e propriedade? Fale para Jesus Cristo: eis-me aqui, Senhor, com os bens que o Senhor me deu. Eu quero te servir. Me mostre quando vender, por quanto vender, a quem vender, e me mostre aonde aplicar esse dinheiro para ajudar a pregação do Evangelho. Jesus Cristo vai responder a sua oração. E você pode ser um rico e poderoso, salvo em Jesus Cristo, porque você adora o Deus de Israel. Você não adora o Deus Mamom. Você não permite que o dinheiro tenha esse poder sobre você. Você usa o dinheiro para ajudar o necessitado, ajudar o órfão, a viúva. Queridos, Deus faça de você um Zaqueu.
Deus faça de você um Nicodemos, um José de Arimateia. Que Deus te abençoe. Aleluia.